Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma mensagem para a nossa edificação espiritual. E o título da mensagem de hoje será Porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Você sabe o que significa essa frase bíblica? Você vai descobrir neste momento com esse estudo maravilhoso sobre essa frase bíblica que é muito conhecida no meio do povo de Deus. Vamos começando fazendo a leitura bíblica no dia de hoje, que diz o seguinte: 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quantos em obedecer a sua palavra? E ele falou: eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que gorduras de carneiros. Dizer que obedecer é melhor do que o sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não podem e não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Então aqui vai o meu primeiro comentário nessa mensagem de hoje para a nossa edificação espiritual. Você prestou atenção aí nessa frase que eu falei? Vou fazer aqui uma simbologia para você entender. Vou te dar um exemplo. Quando um casal eles se comprometem em noivar, né? Da aliança ali, coloca no dedo, e o outro vem ali, coloca a aliança no dedo, e formaliza um compromisso diante do povo do Senhor, diante do Senhor nosso Deus. E ali é um compromisso. Nenhuma das partes devem quebrar aquele compromisso, porque foi firmado um compromisso sério, e esse compromisso ele tem que ser levado a sério, porque foi um compromisso diante do povo de Deus e diante de Deus, e principalmente um pelo outro. O casal, tanto o rapaz como a moça, eles não levarem aquele compromisso a sério, né? Eu tô noivo, outro tô noivo aqui, aí daqui a pouco tá ali flertando com um, flertando com outro. É a mesma coisa da mulher, a mesma coisa do homem. Então ali não é um compromisso, mas aquele compromisso ele foi rompido, ele foi quebrado por uma das partes. Porque quando você tem um compromisso com alguém, você é sincero ou sincera com alguém, aquele compromisso ele é válido para você. É a mesma coisa com Deus. Se nós temos um compromisso com Deus, se formos sinceros e verdadeiros com Deus, Ele está vendo no nosso coração o compromisso, Ele está vendo o comprometimento, Ele está vendo que nós estamos compromissados com Ele. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Então, o que importa ali é a tua sinceridade, é a tua verdade, é o teu compromisso com Deus. Então não adianta essas formalidades aí de dizer, eu sirvo a Deus, eu sou cristão, eu sou evangélico, fica falando essas palavras, né? Mas na verdade a pessoa não tem compromisso com Deus. A pessoa não tem compromisso com a palavra de Deus, a pessoa não tem compromisso em obedecer o que está escrito, a pessoa não tem compromisso de seguir o que a palavra do Senhor diz, o que os mandamentos do Senhor diz. Então isso não é um compromisso. Porque quando você tem compromisso com alguém vai ter com você. E Deus, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele só tem compromisso com alguém se a pessoa tiver com Ele. Se aquela pessoa não tiver um compromisso com Deus, com o Senhor, de verdade, aquela pessoa, ela pode esquecer que o Senhor não tem compromisso com ela e nem com Ele. Então é aqui que entra essa passagem bíblica, essa frase que diz, porque obedecer é melhor do que o sacrificar.
Porque o nosso compromisso com Deus, ele tem que vir acompanhado de sinceridade e obediência ao Senhor. Sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências, de religiosidade. São inúteis, por melhores que pareçam ser. Você está vendo aí que se você não tiver um compromisso verdadeiro, de coração para coração com Deus, de verdade, a sua alma, a sua intenção, suas vontades entregue a Deus. E as aparências, elas podem até enganar os homens, mas não engana Deus. As pessoas podem nos enganar falando, as pessoas podem nos enganar com as suas falácias, com as suas oratórias, mas não nos enganam quando o Senhor sonda através do seu Espírito, nos revela que nós estamos sendo enganados. E o próprio Deus, ele não se deixa ser enganado por aparências, por pessoas que abrem somente a boca e falam: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Mas cadê a obediência à palavra do Senhor? Cadê a obediência? Cadê o compromisso? Cadê o compromisso? Cadê a obediência a Deus? Não adianta só mostrar para as pessoas que servem a Deus. Você tem que mostrar para Deus, para Jesus, que você é um servo do Senhor e não para as pessoas. Então, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus na sua própria maneira, através das decisões e obras das suas próprias vontades. Mas servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Eu vou repetir novamente essa frase para você gravá-la e não esquecer. Servir a Deus é, antes de tudo, uma obediência total à vontade de Deus. Servir a Deus envolve obediência total, totalidade à vontade de Deus. Você prestou atenção que para você servir a Deus, fazer a vontade de Deus, você tem que estar completo. Você tem que estar na sua totalidade, entregando sua alma, seu corpo, sua vontade, tudo para Deus. Não adianta você vir por metades. Não adianta você dizer que serve a Deus somente pela metade, porque Deus não quer esse tipo de relacionamento. O Senhor não quer esse tipo de relacionamento. Eu vou dar só a metade ali e vou dar o resto para lá. Não, Deus quer totalidade, quer todo. Deus não quer somente uma parte sua. Deus quer teu coração, tua alma, teus pensamentos, tudo o Senhor quer de você. O versículo que diz que obedecer é melhor do que o sacrificar, versículos 22 e o capítulo 15 de 1 Samuel, né? Que está escrito que o Senhor falou para Saul, e obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu vou colocar na descrição desse vídeo logo abaixo a história de Davi, que está incluída também aí um pouco de Saul, e outro vídeo que tem por título Deus ainda avisa. Saul, ele foi avisado que ele não poderia sacrificar ao Senhor a não ser o profeta do Senhor. No início dessa mensagem vai aparecer aí a história do profeta Samuel, porque foi ele quem disse essa frase, usado por Deus, para Saul, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Essa frase, ela é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento, que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. O Senhor ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e nem ninguém fosse poupado. Os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão incrédulo de Jacó. Os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Olha o que aconteceu com essa história aqui, que Saul fez a respeito destes amalequitas, inimigos do povo de Deus. Mas o problema é que o exército de Israel
liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos Amalequitas, e tomar por despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel, que havia se arrependido de ter constituído Saul como rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e de obedecê-lo. 1 Samuel 15, versículo 10. Você viu que Saul, ele desobedeceu o que Deus havia falado para ele. E ele foi para um lado que Deus não mandou ele ir. Não tem pessoas que Deus está mandando ele ir para um lado e a pessoa está indo para o outro, ao contrário? Como se fosse um pai dando conselho para um filho. Como se fosse um pai conversando com o filho. Meu filho, esse caminho aí que você está indo não é legal. Esse caminho aí vai te prejudicar. Não vê que você vai se machucar? Olha só o que já aconteceu com você. Porque você foi atrás de amizades erradas, entrou em brigas desnecessárias. Minha filha, entendeu? Pode ser um filho, pode ser uma filha, e o filho não obedece, o pai conversa, filho não vai para aí, filho não vai para acolá, e o filho continua batendo na tecla, nem dá ouvidos às vezes aos pais, coloca até um fone de ouvido para não ouvir o que os pais estão falando. Então, quando Deus ele fala conosco a respeito de alguma coisa, nós temos que obedecer. E Saul, ele não obedeceu o que o profeta Samuel falou para ele fazer. O profeta Samuel dizia uma coisa que Deus mandava ele falar e o Saul fazia outra. Totalmente ao contrário. É por isso que Saul, ele perdeu o trono, é por isso que Saul, ele morreu, entendeu? Ele morreu por quê? Por causa da sua ignorância, do seu egocentrismo, do seu orgulho, da sua teimosia. Porque tem gente orgulhoso, tem gente teimoso, tem gente que não escuta o outro. Pode vir um monte de conselheiro aconselhar essa pessoa, mas não escuta. E o profeta Samuel, ele não era qualquer profeta. O profeta Samuel, a palavra do Senhor diz que nenhuma palavra caía por terra da boca de Samuel. Tudo que Samuel falava, podia contar nos dedos, que não caía por terra. Podia contar. Se Samuel dissesse uma coisa, podia esperar que acontecia aquilo. E Saul, ele não estava disposto a obedecer. Saul queria saber do oba-oba. Saul queria saber do povo ficar batendo palma pra ele. Ai, Saulzão, ai, Saul, 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 ai, Saul. Aquela coisa toda, entendeu? Não tem pessoas que eles gostam de ser aplaudidos? Se ele não for aplaudido, ai, ele faz um biquinho. Ai, ele fica emburrada, turrona. Pois é, Saul era desse tipo. E a gente, nós, não devemos ser assim. Quando Deus fala conosco, quando Deus usa um profeta do Senhor e fala, o Senhor manda te dizer, você tem que obedecer o que Deus está falando, porque você vai pagar um alto preço. Quando você não obedece o que Deus diz, você vai pagar um preço. Muitas das vezes é conselho de pai, é conselho de mãe. Tem filho que não obedece pai, tem filho que não obedece mãe. Ai, só porque a pessoa não está mais debaixo da casa do pai e da mãe, pode fazer o que quer. A mãe pode dar um conselho sim pro filho. O pai pode dar um conselho para a filha. É a mesma coisa. A Bíblia diz que se você obedecer o teu pai, a tua mãe, você vai viver muitos anos aí pra frente. Obedeça ao pai e mãe. Faça isso por você mesmo, porque conselho de pai e mãe é mensagem de Deus também para você. Não desobedeça seu pai e sua mãe, não ande aí sem direção. O pai fala uma coisa, não ouve, a mãe fala uma coisa, não escuta, aí quebra a cara e depois, ai mamãe, ai papai, me perdoa, me desculpa, que não sei o quê. Conversa fiada. Que conversa fiada é essa? Obedece a palavra de Deus, obedece o que o Senhor está falando através até do teu pai e da tua mãe e do profeta, né? Que o profeta é aquele que Deus envia para você, para falar com você, para você se despertar. Essa mensagem aqui, que está sendo falada agora nesse momento, é para você despertar, cair na real, acordar desse sono que está dormindo.
Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Que essa palavra aqui vai falar contigo, está falando com você, que é melhor obedecer do que sacrificar. Outro dia que Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor, o profeta relembrou Saul como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel, lhe dando a ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou justificar dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado os despojos dos amalequitas porque tinha visto os interesses do próprio Deus. Olha só como esse homem era ousado, desobediente até o talo. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado a melhor dos rebanhos do Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Você vai ler 1 Samuel 15, 20 e 21. Então, foi nesse texto e contexto que o profeta Samuel falou. Eu vou repetir novamente aqui. Essa frase foi falada no início da mensagem. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em se obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Em seguida, Samuel anunciou a Saul que por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também tinha o rejeitado como rei de Israel. Olha, um conselho para você que está ouvindo essa mensagem: cuidado para você não ser rejeitado por Deus, porque você que está sendo avisado aí a todo momento que tem que fazer e não faz, Deus pode qualquer momento rejeitar você, assim como rejeitou Saul. Porque Deus estava dizendo: Saul, não é para esse caminho que você está indo aí, não. Olha, é para este caminho aqui que você tem que ir. E o Senhor disse para Samuel: olha, Samuel, eu já rejeitei Saul. Para de ter dó de Saul, Samuel, para. Vai procurar outro rei que tenha compromisso comigo, um rei que seja humilde, que seja segundo o meu coração. Larga este homem para lá, esse tal de Saul, né? Deus falando para Samuel. E a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. Vou colocar também no final desse vídeo o que é idolatria, para você saber o que é idolatria. Então, olha só. Saul, ele estava tão louco, vou falar a palavra louco aqui porque ele estava louco. Ele estava tão desesperado que ele foi até uma feiticeira, perguntar para aquela feiticeira para invocar o Samuel, que Samuel já tinha morrido, né? Já foi no finalzinho ali da liderança dele, né, como rei, para Samuel falar se ele ia vencer a guerra ou não. Olha só como ele já tinha passado do limite, né? Ele já estava lá na escuridão, nas trevas, procurando saber, né, o que ia acontecer. Então, por isso que essa frase aí, obedecer melhor do que sacrificar, ela é muito esclarecedora para nós. E o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não tomou para si. Olha, na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer o melhor que o próprio Deus. A ordem divina era que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante muitos séculos. Não tem quando Deus ele manda dizer para você o seguinte: olha, este vício vai te destruir, olha, esta situação que você está indo vai te destruir, olha, esse relacionamento aí do lado do inimigo, esse relacionamento com essa pessoa ímpia, vai te destruir, olha, essa situação vai te destruir, entendeu? Qualquer coisa que acontece na nossa vida, que o Senhor está falando conosco, que vai nos destruir, indo para cima. Quanto mais o Senhor fala assim: ei, se afasta disso aí, a gente está indo para cima, nós estamos indo para cima, estamos passando por cima de Deus. Deus está falando: não é para você isso, não é para você aquilo. Você está teimando, dando murro em ponta de faca, Cuidado, viu? Porque para você não se tornar um Saul da vida, para o Senhor não te rejeitar, porque o Senhor já tinha rejeitado Saul, porque ele era desobediente, o cara era desobediente, o cara era terrível.
Não tinha jeito pra Saul aqui não tinha mais jeito não. O negócio tava feio pro lado de Saul e ele não era obediente, ele era arrogante, né? Olha só o que aconteceu. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Aos olhos de Saul, aquilo era bom. Deixar o rei dos amalequitas vivo e pegar os bens, né? Pra ele ficar com o que era de melhor, achando que ia dar uma ajudinha pra Deus, viu? Cuidado com esse negócio de você querer ajudar Deus. Cuidado, Deus tá mandando você acabar, destruir essa situação e você ainda tá com esse negócio aí guardado aí há muitos anos. Às vezes é uma mágoa, às vezes é uma amargura, às vezes é uma falta de perdão, às vezes você não perdoa, às vezes você não esquece alguma coisa que era pra você já tinha esquecido há muitos anos. E você não esquece. Por que você não esquece? Porque você quer continuar guardando aí? E Deus já falou, olha, isso aí não é do meu agrado não, tá? Pode jogar fora, pode jogar no lixo, deleta, exclui. Exclui. E segundo os olhos de Saul, aquilo era bom, né? Ele tinha escolhido ser sábio aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Você vai ler aí Isaías 5, o versículo 20 ao 21. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou o seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus no tempo de Jesus, que se orgulhavam que supostamente fazerem mais do que a lei exigia que eles fizessem. Olha aí, os fariseus, você já conhece o fariseu aqui, porque eu já falei para você muitas vezes aqui quem eram os fariseus. Então eles se achavam donos da razão. Eu sou obediente à palavra do Senhor, eu faço tudo certinho, eu não erro nenhuma vírgula. Os fariseus achavam, né, que fazia tudo certo, mas Deus não estava se agradando, não era de nada. Por isso que ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Não tem pessoas que eles arrumam justificativas para tudo? Mas isso aqui. Mas eu fiz isso aqui por causa disso aqui. E começa a se justificar para ver se conserta o erro. Ainda hoje, muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando Saul foi confrontado por Samuel, ele elegeu o que tinha melhor dos propósitos: sacrificar ao Senhor. De fato, Deus havia estabelecido sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade, a aliança com o Senhor era que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem méritos, ritos sem significado. Oséias 6:6. Um cristão israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero, submisso, que expressava a fé genuína. Ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis, na verdade, sem obediência, os sacrifícios eram em vão. E olha a importância de obedecer. O princípio de obedecer é melhor do que o sacrificar, permanece válido para todos os dias. Nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem méritos rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, que são obedientes à palavra do Senhor. Leia João 4:24. Inclusive, um coração quebrantado e contrito é um tipo de sacrifício que Deus está interessado. E isso exige obediência. O alfabeto do cristão é obedecer. Obedecer. E obedecer é melhor que o sacrificar, porque servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus, de maneira certa, no momento certo, pelos motivos certos. Sem obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade e hipocrisia. Então, cuidado para que você não venha ser um Saul da vida,
e ser rejeitado pelo Senhor, porque não obedeceu o que Deus mandou. Ele obedeceu o seu orgulho, o seu egocentrismo, ele obedeceu a si mesmo, às suas vontades, mas não ao Senhor. E Deus, riscou ele dali, do reinado de Jerusalém, foi procurar um rei que era segundo o seu coração, que era o rei Davi, que foi escolhido pelo Senhor. E para finalizarmos, eu vou deixar aqui alguns versículos bíblicos sobre a obediência. O primeiro é esse aqui. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Levítico 22, 31. Obedeçam os meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Deuteronômio 7:12. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e a de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E para finalizar, 1 Samuel 15:22, que é o versículo chave de hoje. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E olha, não esqueçam, o obedecer é melhor do que o sacrificar.